esse eu acho que é um dos pontos que mais prejudicam na questão da prevenção ao suicídio, né? Inclusive eu entrei na prevenção ao suicídio por acompanhar as tentativas de suicídio da minha mãe desde os 10 anos de idade, e uma criança de 10 anos de idade levando a mãe para o pronto-socorro e ouvindo barbáries, né? Isso gerou para mim uma ferida muito grande. E quais eram as barbáries? Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para não fazer com que a gente perca tempo com a senhora? Porque tem tanta gente aqui no hospital querendo viver, né? Então isso foi uma marca que tem a ver com essa questão do preconceito, que eu fui crescendo com isso, né? Com essa marca, com essa ferida. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, em relação à prevenção ao suicídio, inclusive para trabalhar de um jeito psicoeducativo, para fazer com que as pessoas respeitem o ser humano, né? Hoje em dia a gente tem muito pouco acolhimento, que é exatamente o que a gente já falou, né? Muito pouco acolhimento a esses sentimentos inóspitos. A gente está numa sociedade que exige produtividade, você não pode adoecer, você não pode ficar com raiva e não pode ficar triste. Isso já é uma violência em relação ao humano, em relação àquilo que é nosso, né? Que são esses sentimentos, porque é o que eu falo, como é que você vai lidar com a tua tristeza? Eu tenho vontade de chorar e eu costumo brincar, então se você quer chorar, chora, senão vira dor de cabeça ou dor de barriga. Então este acolhimento é necessário, e o preconceito ele vem exatamente por estas pessoas ou pelo ser humano que não consegue lidar com a sua própria impotência. Então hoje em dia eu entendo que aqueles profissionais que nos desatenderam, né, que não socorreram, mas que inclusive prejudicaram, né, num acolhimento, naquilo que já estava sendo traumático para minha mãe que tentava o suicídio e para a gente que né, levava a minha mãe para o pronto-socorro, né, isso cria, esse preconceito, ele cria uma marca, né, que a gente não pode esquecer, que a gente precisa sim brigar contra e trazer de um jeito, e trazer esse convite de um jeito que a gente faça uma prevenção mais respeitosa, mais acolhedora, né? E exatamente por isso eu criei uma frase, né? Quem está perto compreende, quem está longe julga. Então acho que é importante, se você não quer julgar, porque você não ajuda ninguém. Quando, principalmente em situação de crise, que existe uma tentativa de suicídio, você não pode falar num primeiro momento, porque a pessoa está num estado de perturbação, principalmente quando ela é socorrida, você não vai falar, por que você fez essa besteira? Você entende? Isso é muito comum, ainda infelizmente a gente ouve aquilo que eu passei há 37 anos atrás, né, quando eu tinha os 10 anos de idade, infelizmente ainda acontece. Principalmente nos pronto-socorros, principalmente na sociedade brasileira, que a gente precisa entender que o jeito respeitoso é não colocar adjetivos no sofrimento humano, né? Sofrimento você não pode adjetivar, né? Porque não existe, né? Sofrimento é do humano. Então a gente tem os sentimentos que considerados nobres, aqueles que é muito bonito você mostrar que você está feliz, mas quem consegue mostrar é só cultura em rede virtual, né, que traz essa utopia e essa distopia de que a gente é feliz, né, sempre, né, que tem que sempre estar bonitinho, a gente esconde aquilo que é nosso. É a nossa dificuldade, a nossa vulnerabilidade e a nossa habilidade. O ser humano é essa complexidade, isso que é rico.